Olá a todos! Hoje iremos falar de mais um assunto muito importante nas Escrituras Sagradas. E no estudo de hoje, iremos ver a diferença da graça para a lei. Em nossos dias e em todo viés cristão, aprendemos que estamos no tempo da graça e não debaixo da lei. Mas o que isto realmente quer dizer a todos nós? E qual é a diferença da lei para a graça e da graça para a lei? A principal coisa que precisamos entender é que a lei é unicamente para reprimir e punir aqueles que se opõem às suas regras. Sendo assim, ela age sem compaixão sobre aqueles que ela a considera como rebeldes ou transgressores. É impossível nascer um ato sequer de compaixão proveniente da lei, pois não podemos esquecer que a lei é unicamente a palavra escrita que delega direitos e deveres de acordo com a circunstância de cada um. E com isto temos uma definição do que é a lei. Mas a graça, o que realmente ela é? O que todos dizem é que a graça é um dom que aquele que a recebe não a merece, mas a recebe. Neste estudo, queremos aprofundar bem mais o que realmente a graça representa para todo aquele que a recebe ou que a recebeu. O que precisamos ter em mente é que a graça é uma ação que tem o poder de cumprir a lei, e esta ação graciosa sempre tem que ser em benefício de outra. Isto é realmente a verdadeira graça. E foi justamente isto que o Cristo fez naquela cruz por nós. Mostrou o ato mais sublime que podemos imaginar. Entregou nas mãos da lei a sua própria vida para tirar de debaixo da lei todo aquele que quer receber a sua graciosa justiça pelo cumprimento de toda a lei. E para entendermos isto com mais clareza, vamos ler Gálatas 5, versículo 14, que diz: porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Como falamos anteriormente, Cristo realizou naquela cruz um ato de tão grande amor pelo próximo que foi suficiente para preencher todas as exigências da lei, tanto o direito quanto os deveres. Mas, em seu caso, ele cumpriu toda a ordenância da lei para que o direito à promessa caísse graciosamente sobre todos nós que cremos. E foi justamente por este motivo que o sumo sacerdote Caifás profetizou em seu tempo, mesmo sem compreender aquela profecia. Para isto, vamos ler João 11, do versículo 49 ao versículo 42, que diz: e Caifás, um deles, que era sumo sacerdote naquele ano, lhes disse: vós nada sabeis, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo, e que não pereça toda a nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. E esta profecia, realizada por Caifás, é complementada pelo que está escrito em João 3, versículo 16, que diz:
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A palavra é bem clara. Deus, o Pai, entregou a vida do seu Filho em favor do mundo, mas só aqueles que creram ou crerão no sacrifício remidor não perecerão e terão a vida eterna. Este foi o real motivo da morte do Filho de Deus, nos conceder, através do crer em seu nome, a sua própria vida, para que assim também nós pudéssemos, através de sua palavra, transmitir ao nosso próximo a semente para a vida eterna. Porque está escrito em Romanos 4, versículo 13 ao versículo 17, que diz: Pois, se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Porque a lei opera a ira, porque onde não há lei, também não há transgressão. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que ainda não são como se já fossem. É este o nosso objetivo aqui neste canal. Que esta palavra seja uma semente plantada em seu coração e germine, e você possa ser um fruto para a vida eterna. Pois este é o amor que devemos demonstrar para com o próximo, dar sem pedir em troca, pois de graça a vida do Filho de Deus nós recebemos, e de graça também a sua vida devemos compartilhar. Então, vamos ler João 15, versículo 16 e versículo 17, que diz: Não foste vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e dei fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Pois é justamente este o nosso pedido neste canal, Plantando a Verdade, que em nome do Filho amado de Deus, você que está ouvindo esta palavra, que a semente eterna da vida do Filho de Deus germine em seu coração. Nós que verdadeiramente cremos, não podemos esquecer que a graça nos foi concedida gratuitamente, mas ela não veio de graça, pois sabemos claramente que esta graça só foi possível através do sacrifício do Filho de Deus naquela cruz. Ele nos deu a sua vida não para vivermos novamente em desobediência à lei, mas sim para vivermos em sua graça, que é o cumprimento de toda a lei. Este é o motivo pelo qual o Pai o ama, porque Ele deu a sua própria vida para vivificar todo aquele que nele crê. E por isto, vamos ler João 10, versículo 17 e versículo 18,
que diz: por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Então, meus irmãos, digo-lhes com toda a franqueza do meu coração: lembre bem disto. Se você vive pela graça, não esqueça que o Filho de Deus morreu em uma cruz para que nós, que cremos, saíssemos debaixo do poder de toda a lei. Esta é a diferença da lei para a graça. A lei oprime e escraviza, e a graça nos liberta.